Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre triangulação narcisista. A triangulação é um movimento, né, uma etapa do ciclo de abuso das pessoas que têm, né, traços de personalidade narcisista. E esses traços eles podem ser mais a menos ou mais intensos, de acordo com cada um. E a triangulação é quando a pessoa coloca uma pessoa contra a outra. Então pode acontecer, no caso de mães narcisistas, ela colocar um filho contra o outro, ela colocar o pai contra os filhos, ou o filho contra o pai, né? Ou no caso do pai narcisista, jogar um contra o outro em situações da rotina. Então, assim, não é um comportamento que é muito fácil de identificar, de perceber, mas porque é uma coisa hostil e uma coisa mais discreta, né? Eu costumo brincar que as pessoas que fazem isso, elas são muito boas nisso. Então elas fazem de uma forma que quem reclama tá errado, né? Dá uma sensação de que você tem que se submeter, né? Aquele comportamento tem que se submeter àquela situação, né? De ser pressionado sem ter como responder a isso, né? Porque não dá para responder. É uma situação assim de que você sempre se sente errada, né, naquela história, como se você fosse um monstro, como se você estivesse fazendo todas as coisas erradas, sempre, todas as vezes. Porque sempre tem alguém melhor do que você é comparada com aquela pessoa que ela está triangulando, tanto em qualquer coisa que você for fazer. Profissionalmente, no curso que você escolheu, no tipo de relacionamento que você escolheu. Ah, porque a namorada da sua irmã, o namorado da sua irmã é melhor do que você, né? A namorada do seu irmão é mais inteligente, ou é mais caprichosa, ela sempre dá um jeito, né? Essa pessoa, o narcisista, dá um jeito de colocar um contra o outro. E essa coisa, para as pessoas que não entendem, elas acabam mordendo a isca e ficando muito chateadas, né? Muito aborrecidas, porque no final são pessoas que você gosta. Né? Pode até acontecer de criar uma antipatia por pessoas que você inicialmente não teria motivos para ter, né? Às vezes acontece, assim, eu já atendi que a sogra era narcisista, a sogra da menina, e ela colocava a filha contra a nora, né? A nora contra a filha. Por quê? Porque ela se sentia amada, assim, ela se sentia mais amada quando ela tinha a nora e a filha disputando a atenção e o amor dela. Né? Então, existem casos também, o namorado senta à mesa e aí coloca as mulheres para disputar, né, a atenção dele. Ele dá atenção teoricamente igual, né, para as duas mulheres, né, a amiga e a mulher, ou a colega de trabalho, ou a chefe, ou o que for, e triangula. Né? E não necessariamente precisam ser pessoas do mesmo sexo, né? Então, por exemplo, ele está lá com o chefe e a esposa, ele não consegue dar a mesma atenção ou colocar dentro da hierarquia, né, o tratamento que ele dá para a esposa e para o chefe. Não, ele começa a comparar ou a direcionar totalmente a atenção para uma pessoa só. Né? Ele direciona o interesse dele momentâneo totalmente para uma pessoa e a outra fica num lugar assim de limbo, né? Um lugar que ela não sabe como se comportar, o que fazer, como ela lidar com aquilo. E aí esse desafio, né, quando ele fica muito constante, a pessoa começa a achar que ela realmente está errada, né? Porque a pessoa que é protegida dentro do triângulo, ela está em vantagem. Ela só vai perceber que isso acontece quando ela estiver em desvantagem, quando o jogo virar, porque vira. Né? Nem sempre é só uma pessoa, né? Quando é uma família narcisista, a mãe ou o pai tem a tendência a ter um filho de ouro, que é aquele filho que ela protege mais. Mas em algum momento esse filho acaba caindo também nessa triangulação, porque ela tem a necessidade, né? A pessoa tem a necessidade de se colocar, ou de colocar ela à prova, de colocar a autoridade dela para outra obedecer. Se em algum momento ela não obedece, em algum momento ela não concorda, se em algum momento ela bate de frente, aí ela vira o alvo. Então assim, meio que se ficar o bicho pega, se correr, como que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se você bate de frente, você vira alvo. Se você concorda com tudo, né, você se submete também ao controle, né, à manipulação.
Então, uma forma de lidar com isso é não lidar, né? É se retirar de situações assim, é manter uma distância saudável. E aí essa distância saudável vai depender de quantos traços ou da intensidade de traços de personalidade narcisista tem, né? A pessoa que está triangulando com você. Não adianta conversar, né? Você pode até trazer um pouco de consciência para essa pessoa, mas ela só vai mudar ou ela só vai perceber isso quando isso gerar algum prejuízo ou algum sofrimento muito grande para ela. E ela vai começar a investigar na própria história dela, né? Porque provavelmente ela está triangulando porque triangularam com ela. Ela foi vítima de bullying na escola, ela sofreu alguma coisa na infância com os irmãos, os pais também triangularam, alguma coisa ali aconteceu. E aí, mas cabe a cada um investigar a própria história, né? Não adianta querer investigar a história da outra pessoa e você tomou consciência e achar que a outra pessoa resolveu a questão, porque a consciência é de cada um. Né? E o que você pode é resolver o porquê você está nessa situação de se colocar dentro de uma triangulação, sabendo que existe esse movimento. Né? E aí é hora de fazer terapia para você descobrir quais os ganchos mentais, quais os traumas, quais os ciclos você está repetindo, né? Para poder sentir que isso é amor, né? Sentir que isso é demonstração de afeto, né? Sentir que você precisa perdoar esse tipo de comportamento.